Olá, vocês que nos acompanham aqui no canal. Estou hoje aqui com o Gui para a gente conversar um pouquinho sobre aquecimento e alongamento e um pouco dos mitos que acompanham essa prática. As pessoas têm a ideia de que o alongamento e o aquecimento são absolutamente fundamentais e que exercem algum tipo de efeito protetivo, né, para possíveis lesões decorrentes do exercício. E talvez seja interessante a gente discutir o que há de ciência por trás, se é que há alguma coisa de ciência por trás dessa ideia. Como é que a gente começa a conversar sobre isso? Bom, vamos começar diferenciando as coisas? Isso é importantíssimo, porque não são sinônimos. Não são sinônimos, embora muitos programas de aquecimento incluam exercícios de alongamento. Exatamente. Então, às vezes a gente coloca no mesmo pacote. Muitas vezes eles realmente estão no mesmo pacote, mas são coisas diferentes. Então, aquela velha história de que eu preciso me alongar depois de um treino para não sentir dor, acho que essa é uma questão bastante comum. Essa é uma questão. Inclusive, eu não sei se hoje em dia isso ainda é prática comum em academia, mas... acho que menos, né? Eu acho que o antes do exercício está sempre... Esse nunca morreu. O depois perdeu eu lembro quando eu era mais jovem, faz muito tempo, eu ia para academia e aí era quase um crime, assim, um sacrilégio você ir embora da academia, o professor te pegava pelo colarinho e falava, volta e vai alongar, senão alguma coisa muito ruim vai acontecer com você. Isso talvez tenha isso, ainda não sei bem. Não sei. Vamos falar sobre isso? Vamos por aí. Bom, não tem, já falamos, né? Falamos, não tem. Não tem. Esqueçam isso, não tem nenhuma evidência de que você fazer alongamento depois do exercício físico vai ter qualquer efeito. Na verdade, tem evidências de que isso não tem qualquer efeito atenuante daquela possível dor tardia que você sente depois dos exercícios de musculação. Ou até mesmo uma lesão, dor de lesão. Não tem nenhuma evidência mostrando que o alongamento tem esse efeito. Pelo contrário, né? Pode até exacerbar a dor tardia em alguns casos. Exatamente. Em relação ao alongamento feito antes da sessão, o que a gente sabe? Que o alongamento ele pode aumentar a amplitude de movimento agudamente. Então, se eu tentar encostar a minha mão no dedo do meu pé aqui, talvez eu não consiga na primeira, mas se eu ficar tentando na minha quinta, 10ª tentativa, eu vou lá e consigo. Então, agudamente, quando eu me alongo, eu aumento a minha amplitude de movimento. Exato. E tem evidências de que pessoas que são mais flexíveis têm um risco um pouco menor de sofrer lesões decorrentes da prática esportiva. Há alguns gestos esportivos que requerem uma amplitude aumentada. Exato. Né? Então, essa preparação prévia ela é interessante. Ela é interessante exatamente pela demanda que a modalidade tem e até mesmo por uma execução técnica adequada. Né? Então, nesses casos, você atingir uma amplitude ótima para a realização daquele exercício é potencialmente interessante. Né? Uma questão interessante também é a seguinte: você faz um exercício de alongamento na sessão de aquecimento para chegar numa amplitude articular que você já tem. Exatamente. Né? Não é na sessão de aquecimento que você treina flexibilidade. Exato. A partir dos exercícios de alongamento. O treinamento de flexibilidade é uma coisa isolada, visando tornar a sua amplitude máxima maior ainda, é um treinamento à parte. Exato. Certo? Perfeito. Então vai. O que mais? Acho que talvez o efeito protetor de lesões de uma maneira genérica, porque não a gente ganha muito mal para falar coisas mais elaboradas, enquanto a gente ganhando muito bem para falar besteira. Você está assistindo um jogo qualquer na televisão lá, aí o sujeito se machuca aos 35 minutos do primeiro tempo. De imediato vem uma voz de um gênio qualquer que está comentando o jogo, dizendo, isso aí é porque ele não alongou antes, ou qualquer coisa dessa natureza. Comente a frase. Bom, provavelmente não tem nenhuma relação, né? Mesmo porque a gente sabe que as lesões nos esportes, no futebol, muitas delas são lesões traumáticas, ou por excesso de uso, ou porque já tinha uma lesão prévia, né? Uma lesão subclínica, digamos assim, prévia, que vai lá na hora do jogo, no momento de maior demanda daquele músculo, daquela estrutura, aquilo é lesionado. Então, dificilmente esse tipo de lesão que você se refere teria sido ocasionado por conta de não ter sido feito alongamento. E se a gente falar, como também já ouvi, que, tá vendo? Por isso que é importante fazer aquecimento. Não vamos pegar um jogo
aquele jogo de fim de semana com o pessoal fazendo churrasco na beira do campo. E aí vão jogar. Mesma situação, 30 minutos de jogo. Para quem está vivo ainda, né? Para quem está vivo ainda, depois do churrasco, da cerveja, jogando bola. 30 minutos de jogo, lesão, e alguém comenta ali na churrasqueira, mas também não aqueceu antes? Comente a frase. Eu continuo da mesma opinião. E você? Olha, mesmo porque se o cara tá jogando a meia hora, ele já se aqueceu mais já tá aquecido há muito tempo. Né? Então, é absolutamente impossível fazer qualquer inferência de um efeito protetor nesse sentido do aquecimento ou do alongamento. Mesmo porque a condição experimental para isso seria absolutamente kamikaze, né? Você teria que submeter o sujeito a uma situação lesiva, aquecendo ou não, para ver se o aquecimento protege. É um estudo, né? Perfeitamente controlado, sim. Eu acho que, obviamente, isso não é razoável. Então, a gente fica com dados de incidência, prevalência e coisas do tipo. E no esporte de alto nível, obviamente que qualquer e todo atleta passa por um processo de aquecimento antes das sessões de exercício, seja de treino ou de jogo. Mas era justamente isso que eu ia dizer, porque isso não quer dizer, o fato de uma sessão de alongamento e aquecimento ter um efeito muito pequeno sobre o risco de lesão, não quer dizer que seja inútil. Claro que não, pelo contrário. A gente não está aqui dizendo que as pessoas não deveriam se aquecer, claro não é esse o ponto, né? A gente está analisando o que a literatura mostra. E a gente sabe que o aquecimento classicamente é utilizado como uma fase preparatória para o exercício que está por vir. Então é um período ali mais curto, com uma intensidade um pouco menor, um pouco progressiva. Geralmente inclui exercício de alongamento justamente para aumentar a amplitude de movimento, para preparar o corpo para uma atividade, uma demanda aumentada, aumentar a temperatura corporal, aumentar a frequência cardíaca. E tem efeitos positivos sobre o desempenho. A gente tem vários estudos que mostram o desempenho em situações pontuais, né? Na presença ou ausência de uma sessão adequada de aquecimento, e os resultados são razoavelmente consistentes em mostrar que há sim um benefício para o desempenho. A gente pode físico. até separar em 3 tipos de desempenho aqui de uma forma didática, né? Se a gente pensar em desempenho de força, então pensa num esporte que necessita de força, tem bastante evidência de uma estratégia que é chamada de potenciação pós-ativação, é esse o nome, né? Potencialização. Potencialização pós-ativação. Que pode ser entendido como uma forma de aquecimento, sim, que mostra que você fazer essa potencialização pós-ativação resulta no aumento de força. Sim. Então, seria uma evidência importante de que se você fizer um bom aquecimento, você pode desempenhar melhor no Até esporte. Evidências mais simples, que a simples elevação da temperatura corporal melhora o desempenho de força. Tem isso também? Eu não sabia disso. Alguns trabalhos nesse sentido. Então, sim... Mas calma aí, tem mais 2 exemplos aqui. Então vai. O segundo exemplo seria a própria flexibilidade, né? O aumento da amplitude de movimento. Sim, então, se você pensar em qualquer esporte, posso dar o exemplo do jiu-jitsu que eu pratico. Sem muita flexibilidade não tem jeito. Como é que a pessoa vai fazer guarda? Não sei se o Bruno pode colocar aqui algumas imagens mostrando como é importante ter flexibilidade na guarda, né? Então, assim, como é que eu vou entrar numa luta de competição sem me alongar, sabendo que ter flexibilidade, aumentar a minha amplitude é importante para conseguir fazer uma boa guarda, né? Então, nesse sentido, também, se você fizer um alongamento apropriado para a sua atividade, pode sim melhorar o seu desempenho. E o terceiro exemplo, eu posso falar do exercício aeróbio, que tem aquele famoso efeito priming do consumo de oxigênio, que no início do exercício físico, né, você aumenta o seu consumo de oxigênio. Vou pedir para o Bruno colocar aqui o gráfico da cinética ON de VO2. Tem um atraso, então esse aumento do consumo de oxigênio está associado com o aumento da demanda por energia, e existe um atraso para que o seu metabolismo aeróbio consiga suprir essa demanda. Esse atraso, ele é pago, digamos assim, às custas do metabolismo anaeróbio. Se você faz o aquecimento antes... Você tem um efeito prime, então você já pré-ativa, então você fica menos dependente do metabolismo aeróbio. Então, pensando nesses 3 mecanismos, né, e mais o aumento da temperatura que você falou, a gente tem bastante evidência para achar que sem dúvida é uma estratégia importante que deve estar preservada. Só precisamos entender exatamente por que e para que fazer. E a gente tem que levar em conta que tipo de exercício que a gente vai desempenhar depois e qual seria a melhor forma de aquecimento
para aquele tipo de exercício. Mesmo porque tem um erro muito comum que as pessoas cometem para usar a linguagem coloquial, de cozinhar o cara no aquecimento. Sim. E fazer um aquecimento. Não era comum você que está ligado a lutas, hoje eu imagino que não seja tão assim, mas os aquecimentos, sei lá, num treino de judô, que era algo familiar a você, durarem muito tempo. Pô, sei lá, minutos e meia hora, 40 minutos de aquecimento e vai, e corre, e cambalhota e joga e não sei o que. Chega na hora Agora da nós vamos luta, treinar não técnica. tem mais força. Como assim, cara? Já morri. Exatamente. Então, e isso, inclusive, a intensidade, a duração, tem que ser adequados para que, se você vai, por exemplo... Que nem... Adequados ao nível do indivíduo, às condições ambientais. Exato. E ao tipo o que ele vai fazer, a duração do treino. Que vem na sequência. Exatamente. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas sim, aquecimento tem a sua utilidade, é importante, mas a gente não pode esperar milagres do alongamento no que diz respeito à prevenção de lesões. Não vamos falar disso, mas o alongamento em excesso prejudica agudamente o desempenho a força, de força. Né? Mas aí a gente fala mas isso é um protocolo muito extremo. Protocolo extremo, né? Sim, mas que a maioria das pessoas ninguém não faz né? isso. Não é aquele estica aqui, estica ali da academia que vai causar isso. Esse efeito existe, ele está bem descrito, mas ele ocorre numa sessão assim muito exacerbada, né? Muito extrema de alongamento. Por exemplo, se você misturar o treino de flexibilidade com o treino de força. Isso. Se você treinar a flexibilidade antes da força, talvez você tenha um prejuízo de força. É isso? Falando né? bastante. Acho que deu, né? Tá bom. É isso. Cliquem, likem e outros ens que vocês quiserem. Tchau.